sabia. Que o saneamento básico é muito importante. Onde tem saneamento, a mortalidade infantil diminui. E o rendimento escolar aumenta. A renda de um trabalhador com saneamento em casa é maior. A coleta e o tratamento de esgoto melhoram o turismo e a economia das cidades. Com ligação às redes de distribuição de água e coleta de esgoto, você tem mais qualidade de vida. A gente sabe, por isso destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Nas unhas eu queria um efeito holograma, sabe? Moderna! No cabelo eu quero um corte diva de cinema. E eu posso pagar com celular? Claro! Não é uma beleza? A Vera é como você, tem sempre solução pra tudo. Tem produto pra vender no balcão e onde seu cliente estiver. Tem aplicativo de gestão da Vera Store e atendimento via chat, WhatsApp ou em mais de 500 agências Banrisul. Vero, a solução completa pro seu negócio. Seja no galope de cavalarianos, em passos de balé ou na pele transformada em tela, Canoas sempre foi uma cidade que incentiva manifestações culturais locais. E para celebrar a cultura, a Prefeitura entregou 3 importantes espaços culturais totalmente reformados durante as comemorações de aniversário da cidade. O primeiro espaço reinaugurado foi a antiga estação de trem. Patrimônio municipal, esse espaço faz parte da memória cultural de Canoas e sua revitalização é uma prova de valorização das artes. A Vila Mimosa, um dos locais mais queridos pelos canoenses, também foi reaberta e retoma seu papel de formação e disseminação da cultura local. Sua reabertura contou com a exposição A Pele e a Pintura, de Bruma Rodrigues. Artes e imagens também podem ser apreciadas no hangar cultural Oli Borges Flores, desde a entrada. É a forma de dar boas-vindas para quem chega buscando cultura. E como Canoas é uma cidade plena de manifestações culturais típicas, os cavalarianos também marcaram presença no aniversário da cidade. A primeira cavalgada solidária de Canoas percorreu diversas ruas, recolhendo doações em alimentos. Assim comemoramos o aniversário de Canoas, cuidando da cidade. Prefeitura de Canoas, juntos trabalhando por um futuro melhor. Ok. Olá, bom dia a todos e bom dia a todas. Eu sou o Bernardo Bueno, professor da PUC do Rio Grande do Sul. E nós temos agora uma mesa muito especial com a autora Ayesha Harrunda Attah, e junto com a gente tem o Fernando, que vai ser o nosso tradutor. Essa conversa com a Ayesha vai ser em inglês, então o Fernando vai traduzindo, a gente vai fazendo em partes. Okay, so Ayesha, welcome to our talk. I would like to say that we are very happy to have you here with us today. And this is part of the Canoas Book Fair. It's a book fair in South Brazil, very far from Bahia, unfortunately. But we are so happy to have you here, and we want to hear you and talk to you.
Então, Ayesha, obrigada por tomar teu tempo e fazer essa conversa conosco. Essa conversa que com a Ayesha faz parte da programação da Feira do Livro de Canoas, 2021. E a gente está aqui, Canoas é uma cidade, né, no sul do Brasil, longe da Bahia, onde, enfim, parte do livro acontece, né? Thank you for having me on. Thank you, Bernardo. Thank you, Fernando. Thank you to the Feria do Livro de Canoas for having me on as well. Muito obrigado, Bernardo, Fernando, por estar aqui, pelo convite e estar aqui na programação da Feira do Livro de Canoas. Okay, Ayesha, if you excuse me, I'll just give a brief introduction about the book and you in Portuguese. So I don't feel like we need to translate that into English because you know all about you and the book probably. Então, pessoal, a Ayesha é uma autora de 5 romances até agora. Ela se chama Harmattan Rain, Saturday's Shadows, The 100 Wells of Salaga e um livro que é o primeiro traduzido para o português, O Imenso Azul Entre Nós, que é este livro aqui com uma capa maravilhosa. E também depois tem Zainab Takes New York, que é uma comédia romântica. Ela estudou em Mount Holyoke College, na Columbia University e na New York University. E ela estudou bioquímica, jornalismo e escrita criativa. Atualmente, a Ayesha mora no Senegal e gosta muito de cozinhar, gosta de sorvete de chá verde e também de olhar para o oceano. Hoje nós vamos falar sobre a carreira dela e uma certa concentração nesse livro, que é o nosso livro escolhido para falar, mas a gente vai falar sobre tudo um pouco. Ok, thank you. Excuse me for that brief introduction in Portuguese. So I would like to start by asking you about your life as a writer and how it started, your influences, your books. Why did you become a writer? Eu queria começar te perguntando como é que tu te tornou uma escritora, as tuas influências, os teus livros, o que te motivou? Wonderful question. I grew up in a family of writers. My parents had a newspaper, and my father wrote articles, and my mother did the editing. So it wasn't so far-fetched for me to become a writer later on, even though when I was younger, my first instinct was to run away, not do what my parents were doing. So I studied science in university. But eventually I came around to it. I enjoyed writing in school. I've always been a big reader, so reading books has been a form of escape, a way to learn about the world. And so when I figured out that I could do that too, I just jumped at the opportunity. And that came in about 2007 when I'd finished my first degree in biochemistry, and then I'd written, and then I'd done a degree in journalism as well. And then I wrote my first book. Some of my influences, they're varied, depends on what I'm reading. They change all the time. But I'm sorry, can I just translate this first part? I'm sorry, just so I don't miss anything. Okay. Eu pedi licença para a Ayesha para traduzir essa primeira parte para não perder mais informações. Então a Ayesha agradeceu a pergunta, disse que é uma ótima pergunta. Ela fala que ela veio, na verdade, de uma família de escritores, a mãe é escritora, o pai tinha um jornal, um periódico, ele escrevia artigos para esse jornal também, e em princípio ela queria fazer outra coisa que não fosse seguir também a carreira de escritora, então ela foi cursar química e outros cursos, mas ela sempre teve a leitura muito presente na vida dela, sempre foi muito leitora. E aí, quando ela tem em 2007, quando ela terminou a graduação em Química, ela começou a desenvolver mais a escrita. E agora ela vai falar sobre as influências dela.
Okay, Ayesha, you were going to talk about your influences. Thank you for that. So, as I was saying earlier, they change all the time, but I guess some common threads run through them. Anyone who is a wonderful storyteller who uses place a lot. So, writers like Gabriel Garcia Marquez, writers like Italo Calvino, Toni Morrison. There's a Ugandan writer called oh, why am I blanking out? Her book is called Tropical Fish, which I like a lot. Doreen Bengana. But I could go on and on. But they sort of change depending on also my writing mood. Então, as influências dela foram vários escritores. Ela citou Gabriel Garcia Marques, Italo Calvino, a Toni Morrison e uma escritora de Gana também chamada Toni Belgana, e que essas influências também mudam de tanto em tanto conforme o tempo e os momentos. Excellent. Thank you, Ayesha. So you came to Brazil before, right? How was that experience? What motivated you to come to Brazil, and how was that experience? Então, tu estiveste no Brasil já antes, e como é que foi essa tua experiência? O que te trouxe para o Brasil? So I applied for a writer's residency some time ago, and the choices were many. I could go to South Africa, I could go to, I think, Spain, and a few places around the world. But Brazil has always had this strong pull for me, mostly because it has the highest concentration of Africans outside of Africa. And then also because just when you put the continents together, to me, it's a continuation of where I'm from. The rivers even flow into each other. So I feel like there's something about me that is drawn to there, because a part of me is there as well, if that makes sense. Então, ela diz que ela se inscreveu para participar de residências, ela pensou outros países onde essa residência poderia acontecer, esses estudos poderiam acontecer, mas ela sempre sentiu que o Brasil tinha uma conexão muito forte com o Brasil, muito em função de ser a população negra, a maior concentração da população negra fora dos países africanos, e também pela questão geográfica, né, de ser da questão da Pangeia, de ser quase uma continuação entre o continente africano e o continente sul-americano, e então como se tivesse sempre uma conexão entre ela nesse lado de cá do oceano, e então sempre teve essa concentração, essa conexão, e de alguma forma parte dela aqui. Okay, could you tell us a bit about your experience when you were living in Brazil for this artistic residency? How long did you stay? What did you do? How was that experience? Was it worth it? Did you like it? Or did you have any problems at all? Então, pode nos contar, então, como é que foi essa tua experiência durante essa residência aqui no Brasil, as coisas que tu gostou, problemas que tu tiveste? So I loved the residency. It was enough to inspire this book. And so I spent 2 months in Bahia, and I was supposed to be writing, I was editing my novel, The 100 Wells of Salaga, but I ended up also sort of tagging along with the other artists. There were other artists in the residency, not just writers. So if there was a dance show, I'd go with them. If there was a textile performance or textile exhibit, I'd go with them. And I just tried to immerse myself in as much of life in Bahia as I could. I attended candomblé ceremonies. I lived in Salvador for a few days after the residency had ended. So I got the experience of living on an island, a small island, almost like a village. And then I got the big city experience. So I really tried to immerse myself as much as I could. I think the sad part was that my Portuguese is very non-existent, so I couldn't be as immersive as I wanted. But apart from that, it really was a wonderful, life-changing experience.
Então, foi uma experiência incrível. Ela amou fazer essa residência e acabou motivando muito também a escrita desse livro, né, em questão, O Imenso Azul Entre Nós. E ela passou 2 meses na Bahia e ela teve, durante esse período da residência, não só o contato com outros escritores, mas ela quis realmente viver profundamente essa experiência, estar em contato com vários outros artistas. Então, se tinham eventos de dança, ela acabava indo nesses eventos de dança, outros eventos, estar em contato com outros artistas também, além de escritores, e claro. E ela quis ter essa experiência mais profunda possível, acabou também vivendo na Bahia, em Salvador, para também ter essa experiência de estar numa grande cidade. E acho que... Português. É isso. E ela lamenta que... Great. Ela lamenta não ter não ter conseguido aprender tanto o português, para não ter podido justamente aprofundar mais ainda essa relação com o local. Mas esse talvez uma pequena falha, mas teve uma experiência incrível. Well, don't feel bad. I think Portuguese is a very hard language, and it would be very hard to learn in just a few months. But I figure when I listen very closely, I can understand. I can read it because I have French and Spanish. All right. But I have to listen very, very, very attentively before I get it. Então, o Bernardo disse para ela não se sentir mal, porque português é realmente uma língua muito difícil, e ela disse que ela fala espanhol e francês, então ela consegue ler, mas e entende alguma coisa, mas não a fala é mais difícil. Well, I've never been to Bahia in Salvador, which is understandable considering how big Brazil is. I wish I went to an artistic residency in close to Salvador. Anyway, o Bernardo está dizendo que nunca teve na Bahia, né, pelo tamanho do Brasil, que é muito grande, então infelizmente não teve ainda a oportunidade de viver essa experiência de conhecer a Bahia. So you studied creative writing. The Canoas Book Fair has a partnership with the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul, which is our state, and which is the only university in Brazil where we have creative writing degrees. It was the first to have, now we have more creative writing degrees, but it's still something new in universities here. So we would like to know, how was your experience studying creative writing abroad? And how, well, let's start with that. How was your experience studying creative writing? Então, Bernardo então foi perguntando sobre a escrita criativa. A Feira do Livro de Canoas tem essa parceria com a PUC, né, a Pontifícia Universidade Católica daqui do Rio Grande do Sul, que é um dos poucos cursos, é um curso ainda muito incipiente de escrita criativa, e a PUC é um dos poucos universidades que oferecem essa graduação em escrita criativa. E o Bernardo pergunta para ela como é que foi a experiência dela em estudar escrita criativa. Yeah, I think the study of creative writing is quite an American one. In a lot of universities around the world, you don't really have creative writing as a degree. You'd have a literature program, and then you'd write or study literature, but I think it's a very American institution. It's popping up in other places now, like you mentioned, and I think you can get PhDs now, but in America, most of those degrees are MFA, so it's considered a fine art, which is in itself interesting, because can art be taught? I don't know. For me, it was a chance to hone my skills, to learn how to read as a writer, and the chance to have peers, because as you write, as you develop this craft, I think your peers become one of the most important facets of your work. They're the ones who give you feedback.
they're the ones who give you community and expand your circle. So for me, the biggest thing about going to NYU for my writing degree was for that sense of community, but also the chance to work with other writers and established writers and to see how they did it. So in a nutshell, that would be it. Então, a escrita criativa é uma forma bem americana de estudo, né? Para muitos outros países acaba se estudando muito mais a literatura de uma outra forma, né? Como enfim, a literatura, outros cursos, a forma de escrita criativa é um refinamento já para o escritor. E que se falava, né, no curso sobre ensinar então a escrever ou se ensinar sobre arte, né, e aí ela questiona se é possível ensinar sobre arte, né, e para ela, como experiência de ter estudado escrita criativa, é muito mais, ensinou ela a ler como escritora, né, a ser uma leitora como escritora, envolver e desenvolver essa habilidade da leitura e da comunidade. Então, ela poder estar num curso junto com outros escritores e expandir essa relação de comunidade mesmo com outros escritores. Uma coisa só para complementar, assim, que ela falou que algumas universidades em algumas universidades é possível ter um doutorado em escrita criativa, né, um PhD, que não é muito comum nos Estados Unidos, geralmente são mestrado, mas em outros lugares a gente tem, inclusive na PUC a gente tem também doutorado em escrita criativa, mas depende do país, né. Thank you, Ayesha. This is always an interesting topic, and when we talk about creative writing as a degree, as an area of study, someone will always ask if art can be taught, if you feel like writing can be taught. But I feel like the most important part is always, like you said, the opportunity to have peers, to have other people who care about writing and reading, and you can talk about your preferences, your experiences, and share what you are writing. And it feels like the sense of community in creative writing degrees is always more important than just classes and the actual degree itself. Então, o Bernardo está falando que realmente esse assunto é um assunto muito interessante, muito válido da gente aprofundar, né, sobre escrita criativa, porque realmente a coisa da experiência de estar junto com outras pessoas e poder dividir os conhecimentos, os aprendizados, as trocas nessa comunidade que se cria nos cursos, é muito mais profundo, muito mais profícuo também do que as próprias aulas, né? Okay, I don't know if you want to say something. Yeah, I just wanted to jump in and just talk a little bit about the question of if art can be taught. You know, it's a big one, and I think just having gone to school for it, I have learned from other writers. You know, I've learned how to write sentences in different ways. I've played with the way like my peer or another writer through the books I read will construct a sentence. And there's also this idea of steal until you become confident in finding your own voice, which you're allowed to do in this world, not plagiarize, but like to steal forms. So I don't know, you also think about artists who have apprentices who come work with them, and soon, you know, the apprentice picks up his master's ways or her master's ways of doing things. So I think there is some form of transmissibility in art as well. So it's a topic that we can go on for days about, and it's a fascinating one. Yeah, me too. Eu só quis retomar a questão antes da gente seguir sobre essa questão de se a arte pode ser ensinada, né? Porque ela faz uma reflexão que ela, de fato, aprendeu muito com outros escritores, né? A maneira de construir, a parte mais técnica de construir as frases, de vocabulários,
mas também de adquirir uma certa confiança em achar o seu próprio estilo, né, em reconhecer estilos. Então, de alguma maneira, isso é sim um ensinamento em arte. Okay. So I would like to introduce your book, The Deep Blue Between, ou em português, O Imenso Azul Entre Nós. So I'll just read just an introduction on the book to our, the people who are watching us. I'll do that in Portuguese, if you don't mind. Vou apresentar, então, o livro e ler um pedaço da introdução do Imenso Azul Entre Nós. Só um resumo rápido, né? A história se passa em 1892. As gêmeas Harruna e Husseina são separadas após um ataque brutal à sua aldeia. A partir desse traumático evento, ambas são vendidas como escravas e seguem caminhos separados que as levam a diferentes cidades, países e até continentes. Enquanto a Harruna fica na costa do ouro africana, Husseina cruza o oceano até a Bahia, onde ela é iniciada no candomblé. Ao passar do tempo, as irmãs crescem e levam vidas completamente diferentes em muitos aspectos, mas com algo em comum, o sentimento de que há algo faltando. Apesar da distância, elas continuam ligadas uma a outra por meio de seus sonhos. Será que o destino vai unir elas novamente? Então, essa é uma aventura que tem vários cenários historicamente ricos, né? Uma história sobre laços que a distância não pode separar. Okay, so about this book, it was your first book translated into Portuguese, right? Into Brazilian Portuguese. And it was quite recent as well. It was translated and published this year in Brazil. So how is that? Was the reception? How is that working so far? Então, falando do livro, né? Como é que foi para ti ter esse livro traduzido? Foi o teu primeiro livro, né? Traduzido para o português do Brasil. Foi lançado esse ano. E como é que foi para ti ver a recepção desse livro? Como é que está sendo a recepção do livro e a tua percepção sobre isso? Yeah, it just came out. It came out in May earlier this year, and I'm judging my answer just based on what people have said on Instagram, because I haven't really been able to go. This is my first event in Brazil, so thank you. Yes. Excellent, thank you. So far, the feedback has been really great. I've tried to translate some of them, and a lot of them say this is a part of history they didn't know about. So to me, that means I'm doing something well. I'm doing my work. And then for some other people, it's a book that is a connector. It's a bridge to the motherland for them. Então, sim, o livro recém saiu em maio e o que eu tenho acompanhado de feedbacks é mais o que acontece no Instagram mesmo, que tem sido muito positivo. Esse é, na verdade, meu primeiro evento no Brasil esse ano, então muito obrigado pelo convite de estar aqui. E o que ela percebe tem sido muito positivo, o retorno que ela tem recebido, e o que ela percebe que as pessoas têm comentado que elas descobriram coisas que elas não sabiam, né? Então isso para ela sente como uma missão cumprida. Esse é um dos objetivos na escrita do livro, que o livro seja de alguma forma um conector, né? Uma ponte entre essas culturas, esses conhecimentos. Personally, I'm learning a lot from reading your book. Like you said, it's bringing a new perspective to our history, our shared history, and it's been an enlightening experience for me. But I would like to start with that, and since you mentioned history and connections, how is that the process of research? You have an interest in historical fiction.
I think your other books also, some of your books also touch on that subject and involve a bit of research to, mixing history and fiction. Can you tell us a bit about that process? Então, eu também aprendi muito lendo o teu livro. Me deu uma outra perspectiva também sobre uma história que a gente não conhece, que se conectam entre os dois continentes. E eu queria que tu falasse também sobre esse livro, sobre o processo, né, de criar uma ficção em cima de história, né, uma ficção histórica. Teus outros livros também trazem esse formato, né, de ser uma ficção baseados em fatos históricos. Então, como é que acontece esse processo para ti de criação? So, this book was born because of another book, The 100 Wells of Salaga, which takes apart my great-great-grandmother's story, because I learned that she was a slave. So based on that, just doing research, I placed it in the 19th century of the place that would become Ghana. So to write that book, I tried to get the family story, but there weren't that many stories about her. So then I immersed myself in travel accounts, in folk songs, in poetry that I could find during that era. So maybe Fernando, if you want to start translating that, then I'll continue. Então, esse livro nasceu, na verdade, de um outro livro que... Como é o nome do livro em português? Não foi traduzido. 100 Wells of Salaga would be os 100 poços de Salaga. Esse livro que não foi traduzido para o português, mas que então surgiu a partir, né, o Imenso Azul, então surgiu a partir desse livro, e muito em cima das histórias que ela ouvia da tataravó dela, que foi uma mulher escrava. E aí tem as referências também de músicas, de sons, de história, que da pesquisa, que faz parte da pesquisa dela. Isso, porque ela diz que ela foi buscar essas informações sobre a história da família, mas não tinha muitas histórias preservadas, então ela foi buscar a história daquilo da região que se tornaria Gana depois, né? E colocou a história nesse lugar. Okay. So when I constructed this world for my ancestor, naturally she began to become almost a character with a family, with friends, with, people surrounding her. And even though something horrible happens to her in the book, her family sticks with me as the writer, and I decide to tell their story. So that's how the twins were born. And maybe because I lived in Brazil and I had these really deep experiences there, I knew one of them would end up in the Americas, and maybe the natural thing would have been to have written about the Caribbean, because that's where a lot of people from my side of West Africa ended up. But for some reason, I was just compelled to have this character move to Brazil. And so, then again, I had to go back to my experiences of living in Bahia, but also to deepen that experience with research. So again, going to maps, books, travel accounts, whatever I can lay my hands on, I used to do research. Sorry, just the beginning of your answer was just that, like the grandmother character, my great-great-grandmother, she got a family around her, which included these twins, Então, e essa tataravó, ela se tornou então uma personagem e ela foi criando uma família em torno dessa personagem, né? E aí isso foi para a construção então dessa família, dessa personagem. Ela foi buscando muitas informações, né, em livros e na história. E a experiência dela na Bahia, de ter vivido esses 2 meses na Bahia, também ajudou muito que ela pudesse criar ter uma consciência, um conhecimento maior para justamente criar esses paralelos e desenvolver e aprofundar essas relações, essa construção dos personagens. Ela mencionou também, né, que
o mais natural seria colocar, ela queria que as irmãs separadas uma delas fosse para as Américas, e daí a decisão mais natural seria colocar isso ambientado no Caribe, porque era a região do oeste da África, quando as pessoas iam para as Américas, né, os escravos iam geralmente para o Caribe, mas ela tinha tido essa experiência profunda no Brasil, então ela quis usar essa experiência dela também e incluir o Brasil na história. Mas ela complementou tudo com essa busca, né, de mapas, livros, relatos de viagem para fazer essa pesquisa profunda. Yeah, should we move on? Okay, thank you both. So the Deep Blue Between has been described as a young adult novel. Some people have described the book as young adult. Do you agree with that? Was that something that you set out from the start to write something for a younger audience, or do you don't think about that label and you just wrote the book? And how is that for you? Então, o Imenso Azul Entre Nós foi considerado uma literatura, né, um livro para jovens e adultos. Tu concorda com esse rótulo? Foi escrito pensando dessa forma, ou tu simplesmente escreveu o livro e não pensou nisso, né? I think I usually write without thinking about labels, but in this case, I was approached by an editor, Sarah Dedina, who writes, who's an editor with Pushkin's children. So she has authors who write specifically for children and young adults. And she approached me and said, have you thought of writing for young people? And because I was in the world of the other novel, The 100 Wells of Salaga, and I'd been thinking about these twins, I just knew right away it would be their story. So it was written specifically for young adults in this case. Então, normalmente ela acaba não pensando muito nesses rótulos, mas como a editora dela trabalha muito com livros infantis e para jovens adultos, né, adolescentes, ela acabou também perguntando isso para ela, se ela... como é que seria para ela escrever também para jovens, né? E aí ela, pensando nessas duas personagens, as irmãs gêmeas, que então, sim, talvez nesse caso pudesse ser um livro para adolescentes. Então. Okay, thank you. Now, talking a bit more about craft, about how you constructed the book. So we have two different points of view. We have two sisters and they have different points of view, and you use first person for one and third person for the other. And so what was your motivation to do that? And was that something natural? Did you think a lot about that? And if you want, you can say anything else you want about how the book was constructed, how the structure of the book. Então, sobre a construção desse livro, são duas irmãs, e quando uma fala é na primeira pessoa e a outra é na terceira pessoa. Então, como é que foi essa construção desse formato do livro? E tu pode falar também sobre outras questões que te chamam a atenção sobre a construção desse trabalho. So, because they are twins, I think that lends itself naturally to a dual-voiced book. And then I was thinking about the reader, because twins have this tendency to confuse people even in real life, like sometimes if you have identical twins, you can't tell one from the other. So I just decided to help the reader along by making one of them first person and making the other third person. But then when it came to who, it made sense for the twin called Hassana to be that first person. In the book, there's this motive of the person who calls first, because she does that. She has the role of calling.
And then her sister responds, and her sister is very reserved and shy. So almost for her to speak for herself would be painful. So the third person voice allows her to sort of be couched and cocooned. So I'll let Fernando translate that, and then we can talk about some of the craft. Então, por serem gêmeas, né, as personagens, é natural que aconteça essa dualidade. E os gêmeos na vida real mesmo já tem essa poder, essa facilidade de confundirem as pessoas, né? Especialmente quando são irmãs gêmeos idênticos. Então, o que ela quis fazer também foi, de alguma forma, ajudar o leitor a identificar essas personagens, né? Então, no caso da Harruna, que é, digamos, a personagem mais proativa das duas irmãs, escreve na primeira pessoa, porque é a pessoa que chama, né? É a personagem que chama, né? Que faz as perguntas, que, digamos, conduz a conversa. Enquanto a irmã dela, que é uma personagem de personalidade mais tímida, que não seria a pessoa que conduziria a história, é a quem acaba ficando respondendo, fica nesse lugar de responder. Então, colocou ela falando na terceira pessoa. Yeah, and just structurally as well, even thinking about spaces where the girls would end up was important for me. They both start out in these very open spaces, and then Harruna, when she's confined, she's in a forest. So suddenly everything feels like it's closing in on her. So the way I would even describe things would be very restrictive. And Victoria or Husseina, she's going through an awakening. She's very shy, but she's using dance to spiral and to find herself. So I play with certain motives also, just to be able to tell the internal story with the external environment. So these are some craft pointers that I played with. Então, outra questão também da estrutura é que ela pensou também nesses espaços onde elas estariam, né, onde essas personagens se encontrariam. Né? Então, ela colocou principalmente a Harruna numa floresta e a irmã, né, a Victoria, que estava passando por um momento de descoberta pessoal, que também ambientando num espaço. Isso foi uma coisa que motivou ela a poder criar também essa ambientação para contar essas histórias, onde cada uma das irmãs teriam que também representasse um pouco o momento, a personalidade, o momento de cada uma. Isso, essa relação entre espaços abertos e espaços fechados que refletem, né, o momento da jornada. As personalidades dela. Isso. I would like to congratulate you on those choices. As a writer myself and as a teacher of creative writing, this is exactly the kind of situation that we mention in classes, and how to use point of view effectively, and how to use the setting effectively to reflect the journey of the characters and to the plot itself. So I will definitely use your book as examples in my classes. Então, parabenizando por essas escolhas do teu livro, né? Eu como escritor também e como professor, são essas tuas escolhas na criação do livro, são coisas que a gente usa muito em sala de aula para estudar, para passar esses conhecimentos, essas técnicas, né, de construção de textos. Então, parabéns, e certamente o teu livro vai ser usado nas minhas aulas para trabalho. All right. Oh, thank you. So tell us about the ocean. From your biography here, your bio on the book, you like to watch the ocean. You also like to, green tea ice cream, which I never tried myself, but I can't understand how would anyone like it. But anyway, you like the ocean, and the ocean is so important in this book. How important it is
for you and for the book, how important the ocean is, and how did you manage to insert the ocean into the narrative? Então, para falar sobre o oceano, no teu descritivo, né, na tua pequena bio, tu fala que tu gosta de observar o mar, além de também comer sorvete de chá verde, né? E que é uma coisa que o Bernardo nunca experimentou, nem eu, mas principalmente trazer essa relação do oceano mesmo, que parece realmente muito importante para ti pessoalmente e que tu traz muito fortemente no livro, né? O oceano faz parte da história do livro. Então, eu queria que tu falasse sobre isso para ti pessoalmente e nesse livro a relação com o oceano. So green tea ice cream is this amazing treat you have to try. It's made out of matcha, the Japanese green tea that's ground really finely. It's earthy, it's delicious, I promise. Okay, I'll try. O chá verde vocês têm que experimentar, porque ele é feito dessa matcha, que é uma erva oriental, japonesa, e é uma delícia, vocês têm que experimentar. So the ocean, for me, is the thing that separates the twins and yet joins them. So it's a dual thing in this book. It's a thing that is very frightening, but at the same time, it's a thing that can bring them back together. So it's a very powerful force in this narrative. It's almost like the hero and the villain all at once. It's that thing that can bring them back, but it's the thing that separates them. So to me, it's a powerful, powerful image. And I think for a lot of people of African descent, that's what the ocean has done to us. It's split us from our families, and yet is the thing that connects us to a diaspora. And then on a personal note, I have found myself a bit like Husseina, sort of frightened of the ocean and her waves and how broad and unending she seems. But I think this year I've made some peace with her, and I started swimming in the ocean a little bit more. So I'm beginning to feel a certain liberty when I'm in the ocean, and that's taken a while to build up, and maybe writing this book was also a part of that catharsis. Então, para mim, o oceano é aquilo que no livro, aquilo que separa as duas irmãs gêmeas, mas ao mesmo tempo é aquilo que as une. Então tem essa dualidade do oceano, essa importância dele, né? Porque ao mesmo tempo que ele é assustador, ele também é aquilo imenso, assustador, é aquilo que pode também uni-las de volta, né? E essa imagem para ela é muito poderosa, dessa dualidade. Então, e ela traz isso no livro, porque de uma forma pessoal também ela acha que para ela e para muitos descendentes africanos, essa relação com o oceano tem muito disso, porque ao mesmo tempo que é aquilo que separou essas pessoas das suas famílias num determinado momento, também é aquilo, durante a diáspora, também é aquilo que consegue trazer a possibilidade de juntar de volta essas pessoas e essas histórias. E ela comentou que ela começou acho que ela teve esse momento catártico disso no livro também, porque ela começou a ter uma outra aproximação com o mar, né? Ia nadar no mar, ia ter essa experiência de entrar de fato no mar, enfrentá-lo de alguma forma e se aproximar dele. Então isso também gera uma aproximação, né? Great. It's I myself I have a complicated relationship with the ocean. I'm fascinated by it, and at the same time terrified of the ocean. This is a bit off topic, sorry, but I went to a whale watching tour in the coast of Brazil, and it was terrifying, and at the same time it was amazing, one of the biggest experiences in my life. Yeah. So yeah, I kind of feel like that as well.
Então, pessoalmente, eu também tenho essa relação com o mar, porque ao mesmo tempo que eu observo e admiro, tenho um certo pavor, medo do oceano. Uma vez fui fazer uma expedição para ver baleias no oceano aqui no Brasil, para ver no mar aqui no Brasil, e foi uma experiência ao mesmo tempo que incrível, muito assustadora. Yeah, sorry about that off-topic comment. Desculpa por esse parênteses. All right, so we are now approaching the end of our talk, but before that, I would like to ask two questions in one. The first question is, do you have any tips for people who are beginning to write, and where to start and how to develop their writing? And also, what does the future hold for you? What are your next projects? What are you working on? Então, a gente está chegando, se encaminhando para o final desse encontro e eu queria fazer duas perguntas. Uma é, que dicas tu tens para quem está começando, né? Formas de escrever, como desenvolver a escrita. E a outra é tua pessoal, quais são os teus projetos? Já está trabalhando em algum novo livro? So I think the first one is pay attention to what's keeping you awake at night. I think a lot of us start writing and we think, oh, I have to write a book that's important, or a book that's like this, or a book that has that genre. But I think if you're listening to your worries, the things that keep turning around over and over in your head, that's where your passion is, and that's where you find your power. If you can't stop thinking about it, pay attention to it. This is my first bit of advice. Então, para a primeira questão, né, de dica que eu daria para quem está começando, querendo escrever, preste muita atenção naquilo que te mantém acordado durante a noite. A gente muitas vezes fica com essa vontade de escrever algo importante, algo novo, algo, enfim, mas aquilo que mantém a gente acordado à noite, a gente prestar bastante atenção naquilo que isso que nos mantém acordado à noite é provavelmente aquilo que nos mexe mais e que são coisas realmente importantes para a gente. Então, fiquem atentos a isso, que talvez daí venha a motivação. That was a great answer. Thank you. Thank you. And as to what's next, oh my goodness, I have so many ideas. I want to write and write and write. I have to finish a non-fiction book I'm working on. So I've written the first book in my romantic novel. I want it to be a trilogy, so I have to write those ones. I want to write an epic book. I don't know if it's going to be a novel, but an epic book that spans thousands of years. And I could go on and on and on. I just need to find the time to do all these things. Então, o que eu vou fazer, os projetos, o que eu estou trabalhando são muitas coisas, tenho muitas ideias. A primeira coisa, eu preciso terminar um livro não ficcional que eu estou escrevendo, que eu estou terminando, e eu quero fazer quero muito fazer um livro épico, escrever um livro épico, mas são muitas coisas e eu preciso achar o tempo para realizar tudo isso. Isso, ela também está publicou agora a primeira parte de uma trilogia romântica e vai fazer os outros livros também. Okay, so before we finish, I would like to read an extract from the book in Portuguese. This is one of Husseina's dreams. So before we finish, I would like to read that in Portuguese. Então, antes da gente terminar, eu gostaria de ler um extrato, um trecho do livro. Esse é uma parte de um sonho da Hassana. Então, da Husseina, em português, ele vai ler. Ok, so here it goes. Os tambores batem, ecoam, estrondam novamente e chamam por ela. A batida deles cresce em um ritmo constante e enche sua cabeça. Todos os pensamentos dela são um só com a música dos tambores. Como se os tambores fossem uma voz que a chamasse. Venha. Levada pela voz que está ao mesmo tempo dentro e sobre ela, flutua o som do tambor como se estivesse no ar. A música controla seus membros.
Ela parece ser a única pessoa ao redor dos tambores. O corpo dela absorve o calor da música, girando à medida que o volume aumenta e desacelerando quando a batida muda de ritmo. Seu corpo gira. Ela se sente finalmente livre, livre do medo que sempre a seguiu, do medo que a escolheu, do medo que muitas vezes a impede de falar o que pensa e a deixa lutando para encontrar as palavras certas, que muitas vezes a deixa em lágrimas. Um medo que é tão sufocante que mesmo agora, enquanto ela eleva-se acima dele, não consegue se livrar completamente. A música faz com que o medo fique longe, mas ela não é capaz de afastá-lo por vontade própria para sempre. Ela apenas o mantém à distância. Este medo tem sido seu companheiro constante. Mas, pela primeira vez, ela sente uma pequena lágrima entre ela e esta coisa que a dominou todos os anos de sua vida, desde que tinha memória. Ela quer saltar para os céus, finalmente armada com uma maneira de se livrar dessa coisa, mesmo que temporariamente. O ritmo fica mais lento. O peito dela produz a própria música mais agitada. Ela respira profundamente e cai. Thank you. So, Ayesha, thank you. Thank you so much for writing this book. Ayesha, muito obrigado por escrever esse livro. And thank you for having me on today. E muito obrigado por me terem hoje aqui. Okay. That's it for us. Okay. And I hope to see you again soon. Hopefully in the flesh in Brazil soon. Yes. O Bernardo falou que espera vê-la em breve e ela disse que também espera no Brasil vermos pessoalmente. Eu queria aproveitar para agradecer a organização da Feira do Livro de Canoas, o Luciano Alabarci, que é o nosso curador, a PUC, a Prefeitura de Canoas, que proporcionou esse evento, e todos os envolvidos aí da equipe. Muito obrigado, gente. Obrigado, Fernando, pela tradução. Obrigado, eu. Sabia que o saneamento básico é muito importante? Onde tem saneamento, a mortalidade infantil diminui. E o rendimento escolar aumenta. A renda de um trabalhador com saneamento em casa é maior. A coleta e o tratamento de esgoto melhoram o turismo e a economia das cidades. Com ligação às redes de distribuição de água e coleta de esgoto, você tem mais qualidade de vida. A gente sabe, por isso destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Nas unhas eu queria um efeito holograma, sabe? Moderna! No cabelo eu quero um corte diva de cinema. E eu posso pagar com celular? Claro! Não é uma beleza? A Vera é como você, tem sempre solução para tudo. Tem produto para vender no balcão e onde seu cliente estiver. Tem aplicativo de gestão da Vera Store e atendimento via chat, WhatsApp ou em mais de 500 agências Banrisul. Vero, a solução completa para o seu negócio. Seja no galope de cavalarianos, em passos de balé ou na pele transformada em tela, Canoas sempre foi uma cidade que incentiva manifestações culturais locais. E para celebrar a cultura, a Prefeitura entregou 3 importantes espaços culturais totalmente reformados durante as comemorações de aniversário da cidade. O primeiro espaço reinaugurado foi a antiga estação de trem. Patrimônio municipal, esse espaço faz parte da memória cultural de Canoas e sua revitalização é uma prova de valorização das artes.
A Vila Mimosa, um dos locais mais queridos pelos canoenses, também foi reaberta e retoma seu papel de formação e disseminação da cultura local. Sua reabertura contou com a exposição A Pele e a Pintura, de Bruma Rodrigues. Artes e imagens também podem ser apreciadas no hangar cultural Oli Borges Flores, desde a entrada. É a forma de dar boas-vindas para quem chega buscando cultura. E como Canoas é uma cidade plena de manifestações culturais típicas, os cavalarianos também marcaram presença no aniversário da cidade. A primeira cavalgada solidária de Canoas percorreu diversas ruas, recolhendo doações em alimentos. Assim comemoramos o aniversário de Canoas, cuidando da cidade. Prefeitura de Canoas, juntos trabalhando por um futuro melhor.